Vamos começar. Então, a aula de hoje vai ser sobre síncope. Então, a primeira coisa que a gente deve falar quando a gente está diante de um paciente com síncope é saber o que exatamente é síncope. Então, a definição mais clara é essa daqui: uma perda súbita e momentânea da consciência e do tônus postural, seguido sempre de recuperação espontânea. Existe uma confusão muito grande entre síncope, estados sincopais, pré-síncope, lipotímia, e quando não existe recuperação espontânea dessa perda de consciência, quadros de morte súbita abortada. Então, é interessante que a gente faça essa diferenciação. Na pré-síncope, por exemplo, o paciente não perde a consciência, mas ele tem todos os sintomas que antecedem a síncope propriamente dita. Ele tem uma sensação de desmaio, de quase desmaio, mas ele continua ainda consciente. Então, a gente chama isso de pré-síncope. Nos pacientes com síncope vasovagal, eles marcam bem os sintomas prodrômicos, chegam a ter escurecimento visual, mas a síncope ela não se concretiza, tá? Na lipotímia, o que muitas vezes acontece é um distúrbio relacionado mais a uma alteração transitória da consciência associada a uma queda, uma perda do tônus postural. Existe, às vezes, muita confusão entre isso e a pré-síncope, mas, geralmente, o paciente ele não refere uma turbação completa da consciência. Ele tem mais uma coisa parecida com uma tontura, uma sensação de instabilidade, né? De que realmente um abatimento da consciência propriamente dito. Mas muitas vezes, pela história, é difícil a gente diferenciar a pré-síncope da lipotímia. Qual a importância? 3% dos atendimentos de emergência. Deixa eu voltar aqui, passou. Eita. 3% dos atendimentos de emergência, corresponde a 2 a 6% dos internamentos, chega a ter uma prevalência de 23% em pacientes idosos de instituição. E, em termos de prevalência, o estudo que mais demonstrou uma alta prevalência foi o estudo de Framingham, que mostrou que 1 a cada 10 pessoas apresentam uma alteração da consciência definida como síncope ou pré-síncope. Tá? Então, 10% seria a prevalência de maneira geral. O impacto que a síncope provoca, ele é muito importante, né? 2/3 dos pacientes chegam a mudar seu estilo de vida, param de dirigir, desenvolvem problemas psicológicos, mudança de emprego. A questão do traumatismo pode acontecer em até 35% dos casos, levando a fratura, acidentes. E a complicação mais temida e que já é sabida desde muito tempo é que as pessoas que têm esses desmaios, as síncopes, elas com certa frequência podem morrer subitamente. E isso acaba sendo realmente o aspecto mais importante quando a gente quer confirmar o diagnóstico e, além disso, estratificar o paciente quanto a risco de morte súbita quando a gente está diante de um paciente com síncope. Tá? Em relação a essa morte súbita, a gente já pode classificar esses pacientes com síncope em grupos assim bem distintos. Então, os pacientes jovens têm um risco 3 vezes menor de ter morte súbita do que pacientes mais idosos. Então, a gente geralmente é mais tranquilo, né, no lidar desses pacientes. E, com certeza, o que mais determina o risco de morte súbita é a origem a causa dessa síncope.
a gente tem na síncope cardíaca 18 a 33% de mortalidade anual. Se for, por exemplo, uma síncope cardíaca por insuficiência cardíaca avançada, uma miocardiopatia dilatada avançada, e o paciente fazendo baixo débito, essa mortalidade chega a mais de 50%. A não cardíaca, de 0 a 12%, se a gente colocar, por exemplo, a principal causa de síncope não cardíaca vasovagal, praticamente 0% de mortalidade, e a síncope indeterminada, aqui no meio termo, em torno de 6%. Qual seria, então, a fisiopatologia da síncope? A gente não vai falar das alterações não hemodinâmicas que levam à síncope. Por exemplo, queda do metabolismo cerebral por hipoglicemia pode levar à síncope. Tá? Mas, basicamente, a síncope, para a gente, é vista como um distúrbio que tem um fundamento cardiovascular. Então, uma queda da pressão arterial ou um aumento da resistência vascular cerebral vão levar à redução do fluxo sanguíneo cerebral e o paciente vai perder a consciência. E o que é que vai levar à queda da pressão? Ou uma redução da resistência vascular periférica, por uma vasodilatação, por exemplo, ou uma queda do débito cardíaco, seja por uma arritmia, por uma redução do volume sistólico ou mesmo uma obstrução à ejeção. Então, dessa maneira, né, a gente considera o coração como causa. A gente pode classificar as síncopes cardíacas do tipo obstrutiva, arrítmicas e outras causas, e as síncopes não cardíacas em neuromediada, hipotensão ortostática, síncope neurológica, psiquiátricas e outras causas menos frequentes. E uma terceira classificação, que é aquela que, apesar de bem investigada a síncope, você não consegue encontrar uma causa cardíaca ou não cardíaca, e a gente chama essa de síncope de origem desconhecida. Então, da cardíaca eu já comentei, a obstrutiva, qualquer fator que causa obstrução ao fluxo sanguíneo dentro do coração vai levar a síncope, uma estenose valvar, um mixoma obstrutivo, hipertensão pulmonar, uma obstrução de prótese. Então, isso tudo são causas de síncope obstrutiva. Nas arrítmicas, virtualmente qualquer bradiotaquiarritmia ou mesmo disfunção de marca-passo vai levar a síncope. E outras causas cardíacas, a insuficiência ventricular esquerda, seja transitória na doença coronária, né, no paciente com síndrome coronariana aguda, pode ter insuficiência ventricular esquerda com queda súbita do débito cardíaco, as miocardiopatias, tá? Um infarto do miocárdio e o tamponamento cardíaco, que não deixa de ser uma causa cardíaca por compressão aqui do pericárdio. Nas arritmias, não só a intensidade da brádio do ataque à arritmia pode levar a síncope. Um paciente, por exemplo, com uma frequência relativamente baixa, em torno de 150, ele pode ter uma síncope por ter, por exemplo, uma cardiopatia associada, seja valvular ou miocárdica. Alguns pacientes podem fazer uma resposta vascular periférica a uma redução súbita do débito cardíaco, que é o que, por exemplo, acontece em pacientes com fibrilação atrial aguda, com frequência não tão alta. Como existe uma redução súbita do débito cardíaco, esses pacientes podem fazer um reflexo autonômico paradoxal, tá? E, durante uma crise de FA aguda, terem um quadro sincopal, mesmo com uma frequência não tão alta. E alguns pacientes, em algumas taquicardias, em particular na TPSV, podem fazer um reflexo neurocardiogênico, aumentar tônus vagal e também fazerem síncope, mesmo também, né, nesses casos, sem ter uma taquicardia tão importante. No caso da TPSV, você pode ativar um mecanorreceptor que tem dentro do miocárdio durante o episódio de taquicardia e levar um reflexo neurocardiogênico. Saindo da síncope cardíaca, a gente teria as síncopes não cardíacas. A principal categoria aqui seriam as síncopes neuromediadas. A síncope neuromediada,
elas também são chamadas de síncopes reflexas, e são classificadas em 3 grandes grupos. Então, o nome já diz, uma síncope que é mediada neurologicamente, tá? Você vai ter uma ativação, um mecanismo deflagrador, tá? Você vai ter o centro, que geralmente é o centro que fica no tronco cerebral, e você vai ter a via eferente, tá? Que vai ser a que vai levar a síncope propriamente dita. Então, qual seria essa via eferente? Então, ativação do sistema nervoso autônomo, levando a uma ativação parasimpática, né, aumento do tônus vagal e bradicardia ou até a sistolia, e ou essa via eferente, ela pode ser uma inibição do simpático, levando à vasodilatação, e essas duas coisas aqui em conjunto vão levar à hipotensão, à queda do fluxo sanguíneo cerebral e o paciente tem síncope. Então, todos esses 3 exemplos aqui de síncopes reflexas vão ter essa mesma via eferente, tá? E o que é que vai diferenciar? A via aferente, ou seja, o gatilho, o deflagrador da síncope. Então, na síncope da hipersensibilidade do seio carotídeo, o deflagrador o nome já diz, é a sensibilidade aumentada do seio carotídeo. E esses pacientes, tipicamente, quando eles fazem movimento brusco da cabeça, usam colarinho apertado, ou no homem, quando ele vai fazer a barba, ele toca o seio carotídeo, isso deflagra justamente essa ativação parasimpática ou inibição simpática, e o paciente tem síncope. Existe também a síncope situacional, tá? Que aqui alguns subclassificam em vagovagais e córtico-vagais, em que o mecanismo deflagrador ele vai ser bem diverso. O nome já diz situacional. O paciente tipicamente tem a síncope em determinada situação. Então, é o paciente quando vai urinar, ele tem a síncope, vai evacuar, ele tem a síncope, na síncope da micção e defecação, deglutição, síncope da tosse, síncope pós-prandial, síncope do espirro. Essa síncope aqui, que é uma córtico-vagal, ela é muito frequente. O paciente vê sangue, tem a visualização de sangue, ele tem um desmaio, tá? Síncope da dor, então o paciente tem uma dor intensa, geralmente uma cólica relacionada ao mecanismo vagovagal também. Ele pode ter o desmaio. E outras causas menos frequentes. Essas aqui são realmente as mais frequentes das situacionais. E o mecanismo, por exemplo, de uma córtico-vagal é visão de sangue, ativação do mecanismo cortical e aí deflagração do mecanismo eferente. Na vasovagal clássica, tá? Essas situacionais não são vasovagais por si, né? A síncope vasovagal clássica, ela tem um mecanismo aferente diferente. Também são chamadas de síncopes vasodepressoras ou simplesmente síncopes neurocardiogênicas. Qual seria, então, o mecanismo deflagrador, que é diferente da situacional e da hipersensibilidade do seio carotídeo? Para a gente entender as síncopes por mecanismo vasovagal clássico, a gente tem que entender o que é que acontece com o indivíduo que está aqui na posição deitada e se coloca em pé. Então, um indivíduo normal, o que é que vai acontecer? Ficou em pé, eu vou ter um aumento do represamento venoso, com redução da pressão venosa central, o enchimento ventricular, já que o retorno venoso reduziu, vai ser reduzido, momentaneamente, o volume ejetado débito cardíaco reduz, e como eu vou reduzir a ativação aqui na região dos barorreceptores, eu vou ativar via nono e décimo par, e esse paciente, normalmente, essa pessoa, normalmente, quando fica em pé, vai ter uma resposta de aumentar a atividade do sistema nervoso autônomo, tá? Levando à vasoconstricção, além de
aumento de norepinefrina, aumento da frequência cardíaca, do débito cardíaco e até ativação do sistema nervoso, do sistema renina-angiotensina. Então, isso tudo aqui vai contribuir para que a pressão arterial na posição em pé, ela não caia. É um mecanismo, inclusive, adaptativo dos animais quando passaram para bípedes, tá? Então, isso aqui é o que acontece fisiologicamente, tá? E no paciente com síncope vasovagal, o que é que vai acontecer? Então, se você imaginar que durante essa posição em pé, o paciente tem uma ativação simpática, tá? Aumento de ativação do sistema nervoso autônomo, aumento de catecolaminas, né? No caso, norepinefrina, e justamente uma ativação aqui a nível do coração, eu vou ter uma ativação simpática exagerada sobre o coração, que vai estar sob efeito de uma relativa hipovolemia. Se lembrem que, com a redução do retorno venoso, a volemia sobre o coração ela vai reduzir. Então, isso faz com que mecanorreceptores, receptores que existem dentro da parede do ventrículo esquerdo, eles vão ser ativados, tá? Então, como o coração ele bate seco e está batendo forte, esses mecanorreceptores que são sensíveis justamente a essa tensão, eles vão ser ativados. Vai uma informação errônea para o tronco cerebral, como se a pressão ventricular tivesse aumentada, e isso vai desencadear uma inibição simpática e ou uma ativação vagal, tá? As pessoas que têm a predisposição para síncope vasovagal, algumas delas, elas têm uma ativação simpática muito exagerada. Então, nessa posição em pé, né, de deitado para em pé, a frequência cardíaca ela sobe muito mais daqueles 10, 15 batimentos. Então, o paciente sai de frequência de 80 para frequência de 120, tá? Alguns pacientes vão ter isso, outros vão ter uma tendência a fazerem mais uma hipovolemia relativa, e você tem um mecanismo misto, tá? O fato é que cerca de 20 a 30% da população tem uma tendência a deflagrar esse mecanismo que vai iniciar a síncope vasovagal. Tipicamente, esses pacientes eles vão se queixar dos chamados pródromos, tá? Uma sensação de calor, de palpitação taquicárdica, justamente pela ativação simpática que antecede a síncope. Tá? Eles começam a sentir náusea, aquela sensação de vazio no abdômen, começam a suar frio, a visão começa a escurecer, sentir uma tontura. Quem está do lado dessa pessoa nota ela ficando cada vez mais pálida, tá? Até que ele tem aquela sensação de desfalecimento, que geralmente nessa fase a gente denomina que o paciente tem uma pré-síncope. E quando isso continua, o paciente deflagra a síncope propriamente dita. Quando o paciente tem a síncope súbita, sem esses sintomas prodrômicos, sem qualquer sintoma prodrômico, a gente diz que ele teve uma síncope maligna. Tá? Isso vai acontecer na carga inibitória. Então, vejam que eu posso... Opa! Desculpa interromper. Nada. Só aproveitando a oportunidade aí. Quer dizer que, então, que para eu dizer que o paciente teve uma síncope vasovagal, ele obrigatoriamente tem que ter esses pródromos? Não. Não. Veja, numa carga inibitória, o paciente não vai ter aquela fase de vasodilatação que permite que ele tenha os sintomas. Ele pode ter uma síncope maligna sem pródromo, tipo liga-desliga, tá? Que é uma síncope que é muito típica de bradiarritmia, né, de um BAVT transitório, mas pode acontecer na vasovagal tipo carga inibitória. Veja que eu classifiquei aqui a vasovagal
como vasodepressora, neurocardiogênica, mas a neurocardiogênica, ela muitas vezes, né, quando ela não é no mecanismo misto, ela pode ser puramente cardioinibitória. Então, o paciente está aqui e faz uma vasovagal por assistolia. E é uma vasovagal. Agora, se por acaso ele tiver os sintomas prodrômicos, você meio que mata, entendeu? A charada. Certo, certo. Fala muito a favor De dessa ser vasovagal clássica aí, né? isso, isso. É Porque aqui toda... na cabeça é isso. Não tem pródromo, vasovagal. Se for aquela síncope liga e desliga, aí você ir. Pode ser que realmente tenha alguma Pode. coisa cardíaca associada. É melhor você Vai entender. acreditar que é arritmia e fazer toda a investigação. Eu vou falar mais na frente, quando é uma vasovagal clássica, você mata pela história clínica, tá? Até quando você pede o exame que diagnostica a vasovagal, que é o tilt, mesmo o tilt dando negativo, você continua com a certeza de ser a vasovagal, porque o quadro clínico é tão típico, tá? E, Tranquilo, tranquilo. e assim, agora tem outras situações que são mais complicadas, tipo idoso. O idoso, ele tem os sintomas prodrômicos e quando ele acorda, depois da síncope, ele esquece, ele faz amnésia anterógrada. Então, ele na história clínica, ele pode dizer para você, não, eu quando me vi, eu estava no chão e me levantei porque eu desmaiei, não lembra, né? Tereza está mexendo aqui a mão. O que é que tu queres falar, Tereza? Não, boa noite a todos. Não, é só para dizer que nós, ergometristas, sofremos muito, porque de vez em quando, na recuperação, após o exercício, né, de vez em quando o paciente faz uma síncope vasovagal. Geralmente é o paciente destreinado que faz uma atividade física máxima, um exercício máximo, e a gente começa a perceber que ele começa a ficar pálido, entre o segundo, geralmente ocorre entre o segundo e o quarto minuto. Aí eu descobri que, porque geralmente ela é vasodepressora, hipotensão, às vezes, raramente ela é mista, né? Ocorre também bradicardia associada. Então, comecei a fazer o exercício de pedir para fazer vasoconstricção, sabe, com a mão, e isso, assim, reduziu em muito os episódios de síncope vasovagal, porque é um estresse para o médico. De paciente bom, saudável, daqui a pouco começa a passar mal na esteira, é complicado. Mas não eu acho que é o evento mais comum na ergometria. Eu não sei se Jéssica está na sala, mas é muito frequente, assim, relativamente frequente. Eu já peguei, né? Na época que eu fazia ergometria, eu já peguei. E mais porque eu tenho uma mania de parar o exercício de vez para limpar o traçado. Já para dar uma... na fase de recuperação, eu não faço aquela redução que seria o certo, né? Quando você para o exercício de vez, você aumenta muito o risco de vasovagal depois do esforço, né? Porque você tem o retorno venoso diminuído, né? Você está com a periferia cheia, diminui o retorno e o paciente faz realmente hipotensão. É uma das coisas também é isso, né? O Odivaldo realmente ele sugere que a gente continue mandando o paciente andar até o 6º minuto, né? Da recuperação para evitar isso. E eu também comecei a perceber essa mudança quando comecei a estimular, fazer o oposto do que estava acontecendo. Faz aí começa a encher a mão, abrir e aí diminui um pouquinho os eventos. Perfeito. Mas é estressante um pouquinho. Agora, assim, lembrar que essa síncope, ela não é vasovagal clássica, tá? Essa síncope é a síncope pós-esforço, que é a situacional, tá? A vasovagal clássica, ela tem, ou ela é espontânea, ela pode acontecer espontaneamente, sem nenhuma situação, ou ela tipicamente vai ter uma história dessa. Eu vou mostrar aqui. De uma paciente que chega, após ficar 1 hora numa fila, começou a sentir uma sudorese, vontade de vomitar,
a respiração ficou ofegante, fui sentindo a visão e forças do corpo se esvaírem e desmaiei. Por coincidência, mas não é uma coincidência, a vasovagal clássica, ela é muito associada no mesmo paciente com a reflexa, né? A síncope reflexa, no caso, a síncope do tipo situacional. Tá? Mas são classificações diferentes. Síncope reflexa pode ser vasovagal clássica, que seria aqui, e aqui essa paciente desmaia sempre que vê sangue, que tem uma cólica forte. São situações que podem existir separadamente, mas quando vem junto, fala mais a favor do primeiro quadro ser uma vasovagal clássica. A história aqui, como eu disse, fundamental. Você colhendo bem a história, um bom exame físico, um eletrocardiograma, você já meio que descarta várias outras causas de síncope. E se você quiser confirmar a causa como vasovagal, o primeiro exame a ser solicitado é o teste de inclinação. Na época que eu fazia tilt, o teste de inclinação, era muito frequente o paciente chegar para fazer o tilt e a história era essa, ele chegava com uma resma de exames, tá? Um saco cheio de exame, eco, Holter, ergométrico, eletrocefalograma, tomografia de crânio, tudo. E aí ele disse, não, doutor, eu vim porque eu já fiz tudo isso e meu médico disse que não tem mais nada que fazer, não tem nenhum exame mais para pedir e resolveu pedir esse aqui como último recurso. E quando você vai escutar a história clínica, era para ter sido o primeiro, não o último. Né? Porque com a suspeita diagnóstica forte, principalmente no indivíduo jovem, você já mata o diagnóstico com um único exame. Tá? Em relação à síncope vasovagal, o tratamento ele é dividido em duas partes. O tratamento não farmacológico, basicamente, se o paciente tem situações desencadeantes, como ficar muito tempo em pé, ver sangue, tossir de maneira forte, você tenta evitar ou tratar isso. Tá? Síncope da micção. Então, já tive paciente que, quando tratou o problema da próstata e a pressão na bexiga, melhorou de síncope da micção. Síncope da tosse, paciente com DPOC, quando começou a usar bloqueador de tosse, melhorou dos episódios de síncope da tosse. Então, evitar essas situações que são desencadeantes. Muitas vezes, o próprio tilt test, em que você reproduz o quadro sincopal, já deixa o paciente mais tranquilo, os familiares mais tranquilos em relação à causa. E eu já tive paciente que nunca mais recorreu síncope, provavelmente, mesmo que tenha recorrido, ele nunca mais voltou para o médico, porque ele ficou satisfeito em relação ao diagnóstico. Paciente que usa hipotensor. Então, uma coisa não exclui a outra. O paciente pode ter hipertensão arterial e sofrer de síncope vasovagal. É uma combinação muito complicada, por quê? Porque se ele tiver em uso de um hipotensor errado, a síncope vasovagal ela vai ser potencializada. Então, tentar ajustar esses hipotensores, esses vasodilatadores. Se for o caso, inclusive, deixar o paciente numa hipertensão permissiva. Então, no paciente idoso, em que a gente sabe que até 14, 15 de sistólica pode não alterar o risco cardiovascular desse paciente, né? Então, um paciente que não tem doença cardiovascular, não tem outros fatores de risco, a gente pode deixar até essa pressão sistólica um pouco mais alta, isso vai favorecer que ele não tenha mais a vasovagal. Geralmente, a gente tenta evitar ou reduzir diurético, que é das drogas que mais predispõe a síncope, e tenta evitar vasodilatadores de ação direta e de drogas que têm uma meia-vida mais curta. Então, se o paciente está usando, por exemplo, um captopril, a gente vai tentar trocar por um IECA de longa duração ou até por um BRA, que tem uma meia-vida muito mais longa e não vai provocar aquela queda súbita da pressão. Tá? Então, são essas coisas que são interessantes para a gente ver. Clonidina pode dar muito reflexo
queda de pressão, né, por reflexo, e são pacientes que têm hipotensão ortostática também com o uso de clonidina. Paciente com doença varicosa, o uso de meia elástica, né, favorece bastante essa não queda do retorno venoso. O paciente ele tem que ser orientado após iniciar os sintomas prodrômicos, já se deitar. Então, muitas vezes ele desmaia porque ele fica forçando, ele acha que não vai sentir nada mais do que aquilo, e mesmo passando mal, ele continua em pé e acaba desmaiando. Evitar sempre que possível desidratação, orientar sempre muito líquido por via oral. A vasovagal, ela aumenta a sua incidência em época de verão, o paciente desidrata mais, tem mais calor, que leva a vasodilatação também. Orientar sempre que possível dieta normossódica. Então, eu já tive paciente que, por morar com pais hipertensos, fazer dieta muito hipossódica, ou às vezes até assódica, eles aumentaram o risco de síncope também. Evitar ambientes quentes, lotados, fechados. Esses ambientes eles predispõem ao mecanismo vasovagal em muitos pacientes. Evitar mudança brusca de posição. Então, paciente mais idoso, ele faz uma queda mais prolongada da pressão antes daquele mecanismo fisiológico que eu comentei. Então, após um repouso prolongado, orientar que esse paciente primeiro deva se sentar para depois ficar em pé. O pessoal da físio tem esse tilt training, que é um condicionamento postural feito pela fisioterapia. Tá? Aqui em Pernambuco a gente não tem, mas na época que eu estagiei no INCO, tinha alguns grupos que faziam esse tilt training, que era bem interessante. O álcool, pelo efeito vasodilatador, deve ser evitado, tá? Uma combinação, às vezes, explosiva é o paciente que tem uma bebedeira à noite, usa um vasodilatador, muitas vezes não se alimenta direito, urina bastante, já que o álcool é diurético, e aí acorda de manhã com a bexiga cheia, e quando vai no banheiro, tem uma vasovagal no banheiro. Então, esse paciente teve vários fatores aí que levaram, né, a essa síncope. E muitas vezes, até quando você tenta reproduzir essa síncope no tilt, você nem consegue reproduzir, porque foram tantos fatores que favoreceram a síncope que você, só o fato de deixar o paciente em pé no tilt, você não consegue reproduzir isso aí. E a última orientação, em alguns casos, a gente orienta o dormir com a cabeceira elevada para justamente promover um certo condicionamento postural. No tratamento não farmacológico, já há alguns anos existe a orientação das manobras abortivas. Tereza falou aí de fazer uma manobra para aumentar a resistência vascular periférica. Tá? Esse aqui foi um trabalho com tilt. Esses pacientes, aqui a queda de pressão que você observa durante o tilt, e essa queda de pressão ela foi abortada, o paciente aumentou a pressão fazendo um mecanismo, né, de contração muscular em membros inferiores, e conseguiu, por aumento de resistência vascular, abortar a síncope. Então, nem sempre o paciente ele tem tempo de fazer essas manobras abortivas, mas é importante que o médico sempre oriente no paciente que tem a vasovagal clássica a fazer. Tá? Tem diversas manobras, não dá para mostrar aqui a distância, que geralmente nessa aula eu faço a demonstração, né, de algumas manobras que podem ser feitas. Tem até, acho que um vídeo na internet, depois eu posso arrumar e mandar para vocês. E é importante, nesses pacientes, principalmente porque eles ficam muito incomodados de se deitarem, né? Aquela orientação de se deitar assim que sentir o sintoma prodrômico. Ele pode optar por, ao invés de se deitar, fazer uma posição como essa para abortar a crise. Gente, nosso link vai cair. Eu vou falar
agora sobre o farmacológico, mas assim que cair, a gente começa no mesmo link novamente, ok? Então, vamos lá. Tratamento farmacológico, as drogas que existem. A fluocortisona, tá? Os inibidores de recaptação da serotonina e as associações. Existem outras drogas, né? A maioria dessas controversas, tá? Aqui eu cito principalmente os beta-bloqueadores, apesar de que eu ainda uso muito beta-bloqueador, mas as principais drogas usadas no tratamento farmacológico são essas aqui de cima.